Nesse vídeo eu quero falar sobre algumas pessoas que fazem o chamado alpinismo social, utilizando o cristianismo e o conservadorismo de palco. Eu sou o Marterson, você está aqui no canal Apostolado Católico. Para quem não me conhece, eu gravei uma série de vídeos a respeito da bolha católica. E se você quiser entender mais sobre esse assunto que eu vou falar aqui hoje, você pode assistir esses vídeos a respeito da bolha. Eu queria dizer que esse vídeo que eu vou gravar aqui não tem nenhum roteiro pronto. Eu coloquei aqui alguns tópicos no meu notebook, mas eu queria falar sobre algumas coisas que eu venho percebendo, tá? Não vou fechar o assunto, não vou acabar com o assunto, falar tudo. Muitas coisas ficaram em abertas. E é como eu sempre digo, eu preciso que você comente, porque se você comentar, com certeza você deve ter visto coisas que eu não vi, tá? Mas o que eu percebo é um certo oportunismo na internet brasileira de pessoas que perceberam que se elas começarem a falar um monte de clichês, um monte de lugares comuns ligados ao conservadorismo e ao cristianismo, elas começam a ganhar fama, começam a ganhar notoriedade e, por que não, começam a ganhar dinheiro. Já perceberam isso? Então, vou ler aqui o que eu preparei, tá? Não fiz um textão, apenas quero fazer alguns comentários. Veja, aquela mesma coisa que eu falei lá nos vídeos da bolha católica, eu falo hoje. Eu não percebo isso desde hoje, tá? Isso aqui são coisas que eu percebo ali, em meados de 2016, em especial em 2018, ali no auge do nascimento do bolsonarismo, digamos assim, o bolsonarismo político, né? Então algumas pessoas elas começaram a defender pautas cristãs, pautas conservadoras. Eu não tenho o menor medo de dizer, mesmo sabendo que pode ter uma choradeira aqui no meu canal, que o próprio bolsonarismo, bem como a figura do Bolsonaro, cresce, ganha poder no Brasil, ganha notoriedade no Brasil quando percebe um vazio, uma carência de algumas pautas, de algumas falas, e o sujeito começa a defender e começa a ganhar notoriedade. Porque, veja, antes de eu falar dessa turma que se promove, que faz esse certo alpinismo social, infelizmente eu tenho que falar dos cristãos em si, seja católicos, seja protestantes. Eles são extremamente carentes. Qualquer mulher que nunca casou, que nunca teve filhos, que tenha 35 anos de idade, mas que vá para a internet falar como é que tem que ser um casamento, como é que tem que ser a criação de um filho, mesmo aquela mulher não tendo experiência alguma, os católicos e protestantes simplesmente transformam aquela mulher numa espécie de referência de maternidade e de casamento. Ou então é um moleque de 19 anos que nunca namorou na vida, mas está dando palpite sobre criar família. E simplesmente católicos e protestantes transformam aquele moleque numa espécie de referência. Então existe uma certa carência. Pessoas que tinham uma vida dúbia, pessoas que tinham uma vida totalmente bagunçada até 6 meses atrás, aí do nada começam a emular um comportamento, né, uma aparência de cristão, e simplesmente os cristãos transformam aquela pessoa numa referência muitas vezes maior do que os bispos. Eu vou me lembrar, por exemplo, da Sarah Winter, tá? Não vou aqui falar mal da Sarah Winter, nem sei como é que ela tá, mas fico feliz, né? Pelo menos eu acho, tá? Eu acho que a Sarah Winter abandonou essa bolha maluca que era a direita, né? O conservadorismo de internet. Não sei como é que ela tá hoje, não sei como é, enfim. Mas eu me lembro que a Sarah Winter era uma ex-feminista que virou católica, assim, não vou julgar o catolicismo dela, mas que ela virou católica e um ano depois a mulher estava ensinando, né, conservadorismo, catolicismo. A mulher estava ensinando questões de devoção mariana, um ano depois, ou até menos. E ai de quem abrisse a boca para dizer, olha gente, espere, deixa a mulher se converter mais, deixa a mulher aprender mais durante os 3 ou 4 anos. Vocês têm que parar de colocar pessoas que mal entraram na igreja católica, mal se converteram. Vocês têm que parar de colocar essas pessoas acima de padres, de bispos. Não, mas é porque você é um fariseu, você não aceita. Pois é. Pois é. Então existe essa carência dos direitistas em si, que em sua maioria são católicos e protestantes, em endeusar pessoas. E essas pessoas, elas vão percebendo, rapaz, ali tem uma oportunidade de mercado. E veja,
Eu estou utilizando o termo mercado porque isso tornou-se um fenômeno mercadológico. Tem pessoas que outrora não tinham nenhuma projeção, que não tinham praticamente nada, mas começaram a simplesmente aparecer na internet. Eu estou fazendo isso aqui porque de vez em quando meu celular apaga a tela, tá? E começaram a repetir um monte de chavões cristãos, conservadores e tal, direitistas. Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. E os conservadores, eles vão endeusando essas pessoas. Basta ver o Roberto Jefferson, né, que é um ex-mensaleiro e que do nada foi colocado como o lobo conservador, o leão conservador, né? O cara foi transformado em conservador, né? Então, veja, o objetivo principal com esses vídeos, né, com esse vídeo aqui, provavelmente se eu vier trazer outro, é alertar a galera sobre os oportunistas que estão aparecendo no Brasil, que já apareceram, né, que já posam como, como é que eu posso dizer, como referência, né, de catolicismo, de cristianismo como um todo, de devoção, de família, né, enfim. Então, eu queria começar aqui o meu comentário, porque na verdade eu já comecei, pelo uso do conservadorismo, né? Então são pessoas que perceberam um vazio de algumas pautas no meio direitista brasileiro e perceberam a oportunidade de crescer nas redes sociais financeiramente e ter alguma fama para depois surgirem como políticos. Quantas pessoas surgiram como políticos aí em 2018, 22, né? 20 como prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, vereadores. Por quê? Porque percebe que, cara, pera lá, é só eu colocar minha cara no YouTube e começar a defender um monte de pautas direitistas, mesmo que a minha vida não tenha nada com aquilo. É só eu começar a defender um monte de catolicismo, um monte de conservadorismo. É só eu começar a fazer uma cagação absurda de regra, mesmo que a minha vida seja outra coisa, e esses trouxas vão votar em mim. E quando eles votarem em mim, aí eu mostro realmente quem eu sou. E é como eu digo, tá? Como eu digo. São conservadoras que ensinam sobre casamento, mas nunca casaram. São homens que ensinam como ter filhos, como cuidar dos filhos, como cuidar de uma esposa, mas nunca nem namoraram, tem 18, 19 anos. Né? Ou então são solteirões de 24, 25 anos. Então, veja, são pessoas que vão utilizando esses termos, que vão utilizando uma linguagem, uma emulação de comportamento para ganhos. Alguns vão ganhando projeção na internet, outros vão ganhando dinheiro, outros vão ganhando status, né? Enfim, vamos lá. São políticos que se dizem conservadores, mas estão no terceiro casamento. Defenderam pautas feministas, né? Se alinharam com esquerdistas. São ex-atores pornô, não preciso citar o nome, né? De um ator pornô aí que é considerado mais conservador do que o Papa, né? Enfim. Então, são ex-atores pornô que falam meia dúzia de palavras contra a esquerda, né? Contra os comunistas, contra os socialistas. Basta denunciar 3 vezes o marxismo cultural e pronto. Pá! Então quer dizer que você é um ex-ator pornô? Que na verdade ainda é. Então quer dizer que você era feminista até ontem, mas hoje você está criticando o marxismo cultural? Então você é um conservador. Não, meu irmão, calma, irmão, calma, irmão. Eu não conservo nada. Como é que você me chama de conservador? Não, não, não. Você não precisa conservar nada. Você só precisa ser contra a esquerda. Porque no Brasil é assim. Você é contra a esquerda, você é conservador. Como é que você lida com a obediência ao clero? São tudo um bando de comunistas, não obedeço ninguém, não importa. Mas você é contra a esquerda? Sou, então você é conservador. Você é católico ou protestante? Não, não importa, eu sou um desigrejado, eu não obedeço ninguém, tudo corrupto. Ah, então você é um conservador. Você é judeu, você é católico? Não, eu sou maçom. Ah, você é maçom. Vixe Maria. Mas calma que eu sou um maçom contra o comunismo. Ah, então você é conservador. Conservador é isso, cara. Eu preciso dizer que ultimamente um ex-satanista gravou 3 vídeos criticando a esquerda e foi chamado de conservador? O cara era ex-satanista, o cara era satanista, o cara gravava vídeos adorando Baal, só que ele gravou 3 vídeos indignados com o PT. E adivinha só do que chamaram ele? Os conservadores, né? Chamaram de conservador.
É isso. A pessoa é ex-feminista, praticamente ninguém sabe se a pessoa mudou, aí começa a falar algumas frases de efeito, né? Direitista, conservador, católico, protestante, adora frase de efeito, né? Se você solta umas frases soltas por aí, Ave Maria, eles ficam tudo alucinados por você, né? Até ontem, até mês passado, tava no feminismo. Aí saiu e começou a falar umas frases prontas, pronto. 300 mil seguidores em um mês, 300 mil seguidores 2 meses depois. Mulheres que até ontem eram pagãs, né? Não tinham contato algum com o cristianismo e que do nada tornaram-se militantes cristãs. Por quê? Foi conversão sincera? Ou será que percebeu que uma mulher repetiu um monte de frases prontas defendendo Nossa Senhora, o cristianismo, o conservadorismo, o casamento, a família? Será? Veja, escute o que eu vou dizer. Se eu fosse uma mulher pilantra, de 35 anos de idade, vivi na putaria a vida inteira. Se eu fosse bonita, o que é que eu faria para conseguir um casamento? Eu simplesmente iria pra internet. Claro, se eu conhecesse tudo que eu conheço, né? O Marterson, e se eu fosse mulher. Cara, eu iria pra internet, pousaria de conservadora, pousaria de tradicional, gravaria uns vídeos defendendo o véu, defendendo o catolicismo tradicional, mesmo que a minha vida não tivesse nada a ver com aquilo. Faria umas lives rezando o rosário, faria uns vídeos criticando o modernismo. E, cara, sem exagero, um ano depois teria ali uns 100 mil homens me seguindo, me considerando a mulher mais virtuosa de todas. Mesmo ignorando o que eu faria no privado, né? Porque eles não se importam com isso, né? O conservador brasileiro, o católico, o protestante, o direitista, dane-se o que você faz no privado, o que importa é aquilo que você fala, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração tá longe de mim. Então, é só emular um comportamento, cara. E homens também fazem isso. Homens também que querem se aproveitar, que querem tirar algum oportunismo, que quer fazer algum oportunismo, que querem tirar alguma vantagem do cristianismo, do conservadorismo, é só começar a defender um monte de coisas. Eu já vi histórias de homens safados mesmo, que simplesmente começaram a se comportar como um cristão, começaram a se comportar como um pseudo-conservador, decoraram ali alguns versículos bíblicos, foram para dentro de uma igreja evangélica dessa de periferia e eles ficam com quantas mulheres eles querem. Porque na cabeça do cristãozinho brasileiro, o cara começa a falar umas coisinhas e se comportar e se vestir, ou criticar, em especial se ele criticar a esquerda, pronto, já é um dos nossos. E tanta gente está se aproveitando disso, que vocês não têm noção. Então veja, eu falei aqui sobre o uso do conservadorismo para essa promoção, para esse alpinismo social, mas também tem a questão do uso do catolicismo propriamente dito. Aqui se enquadra o pessoal da bolha católica, né? São pessoas que querem gozar de um status no meio católico, né? Um status espiritual, intelectual, como referência católica, e começam a perceber que, pera lá, se eu começar a gravar vídeo falando disso, daquilo, eu vou ser visto como uma referência, né? Muitos se colocam acima do clero, muitos se colocam acima do magistério, ensinam coisas contrárias à fé, né? Denunciam a teologia da libertação, mas ao mesmo tempo fazem coisas tão nojentas, politizando a fé para a direita, enfim. Então veja, eu coloquei aqui algumas coisas no meu documento, mas tem muitas outras coisas que a gente percebe. Tá? Eu me lembro que ali em 2022, quando o Bolsonaro perdeu a eleição, quantas pessoas, quantos canais tinham no YouTube o dia inteiro gravando live pedindo Pix. Aquelas pessoas não eram de direita, não eram conservadores, não eram pessoas cristãs. Só que eles perceberam que se eles entram nesse embalo e começam... Tem que falar isso, tem que denunciar isso, tem que criticar o comunismo, tem que criticar a esquerda, tem que falar disso, tem que falar de casamento, tem que falar de namoro santo, tem que me vestir assim, tem que dizer que sou tradicional.
Enfim, se eu seguir essa cartilha de 20 tópicos, os otários vão achar que eu sou uma referência de conservadorismo, de cristianismo, e vão começar a me seguir. Se eu for mulher, eu vou conseguir um casamento. Se eu for homem, eu vou conseguir uma mulher. Se eu for pobre, eu vou conseguir dinheiro. Se eu for um Zé Ninguém, eu vou começar a ser conhecido. E muitas pessoas vão utilizando do cristianismo e do conservadorismo como uma espécie de alpinismo social. E quando menos percebe, o sujeito se torna vereador, se torna deputado federal, deputado estadual e assim sucessivamente. O que a direita brasileira se tornou? A direita brasileira, eu costumo categorizar ela em 3 grupos de pessoas. Né? O primeiro grupo, os oportunistas. Os oportunistas. Né? Aqueles que estão ganhando muito dinheiro com a direita. Com o conservadorismo, enfim. O segundo grupo, eu não vou me aprofundar, tá? O segundo grupo, os trouxas, que estão lá financiando e seguindo e dando visualização e dando dinheiro, e votando e financiando. E o terceiro grupo são as pessoas que realmente são de direitas, que realmente são conservadoras, tá? Que realmente conservam alguma coisa, que são verdadeiramente católicas, que são protestantes devotas, que são realmente cristãs autênticas, que estão em obediência ao clero, ao magistério, que andam em unidade, que estão lá ajudando sua paróquia, que estão à disposição de sua arquidiocese, que defendem algumas ideias que de fato são conservadoras, como essa bajulação a políticos, que isso não tem nada de conservador, tá? Uma das características do conservadorismo político seria o ceticismo. Onde é que tem ceticismo político na direita brasileira? Não tem ceticismo político. Né? Quando você diz que não quer nenhum desses políticos, automaticamente aparece um bonobo te chamando de isentão. Ai, tu é um isentão. Mas por que eu sou isentão? Porque tu não é conservador. Porque se tu fosse conservador, tu votaria no Bolsonaro. Mas pera lá. Um dos pilares do conservadorismo político é o ceticismo. Eu tenho que ser cético com todo mundo. Eu tenho que ser ou não ser conservador? Ah, você tem que ser conservador, mas nesse ponto aqui você não tem que conservar, não. Você tem que ser doido mesmo. Esse é o tipo de gente, cara. Não tem ceticismo político. Então são 3 grupos de pessoas. Os oportunistas que estão ganhando muito dinheiro, os trouxas que estão financiando, e um grupo de pessoas que infelizmente é uma minoria, mas que de fato nós podemos dizer que são de direita de verdade, conservadores de verdade, pessoas que estão ali tentando, né, à medida do possível, mudar alguma coisa. Apesar de ser difícil mudar. Enfim, se inscreva no canal, ative as notificações. Fui!